Estamos no ar com mais um Papo Social Media M-Labs e hoje a gente vai falar sobre a importância do Reels na sua estratégia de mídia social, não é mesmo, dona Bárbara Duarte? Exatamente, Rafael Kiso. Estamos aqui para falar sobre esse formato que já não é mais tendência, é realidade. E quem não manjou, quem não tá ligado de como usar esse formato de uma maneira estratégica, tá perdendo uma baita oportunidade aí de gerar bons resultados e mostrar bons resultados, né? Chegou a hora do vídeo, gente. Se você ainda não está fazendo vídeo curto, obviamente está para trás. Mas também tem aquela coisa, né? Eu devo aparecer no vídeo, eu não consigo aparecer no vídeo. Dá para fazer, obviamente, sem aparecer, mas se você aparecer é melhor ainda, porque assim você fortalece a sua autoridade, a autoridade da marca e torna aquele conteúdo mais autêntico, que é uma das coisas que o Instagram tá pedindo muito. Autenticidade nos conteúdos. Não tem nada mais autêntico do que você aparecer no vídeo, no conteúdo, do que usar, por exemplo, o banco de imagens, né? Sim. E falando um pouquinho sobre dados, Rafa, as imagens estáticas ainda são as preferidas, digamos assim, dos profissionais de marketing, né? Mas os vídeos estão quase lá. De acordo com uma pesquisa, 70% dos profissionais estão investindo em vídeos curtos ali dentro das suas estratégias, 74 imagens estáticas, então assim, tá quase que pau a pau, né? Bem equilibrado essa divisão desses formatos. Só fazendo uma observação, né, que muitas vezes me perguntam, mas como é que pode? 70% usar Reels e 74% usar imagem, porque você pode usar os dois, né? Exatamente. Você pode fazer os dois formatos, só que, obviamente, ao escolher mais de uma opção numa resposta, deu 74% e mais, ou seja, as pessoas ainda fazem mais imagens ou carrossel do que vídeo, até porque é mais fácil do que fazer um vídeo, do que editar um vídeo e tudo mais. Só que a gente tá pegando prática, a gente vai falar um pouco dessas práticas hoje. Tá ficando cada vez mais fácil, até pelas ferramentas de inteligência artificial que tem por aí, a gente produzir mais vídeos, né? Sim. E além desse dado, queria trazer um outro aqui muito interessante sobre tendências para esse ano. A gente pode falar um pouco no finalzinho, tendências para o ano que vem, já estamos quase no finalzinho do ano, né? Mas apareceu como tendência para esse ano de 2024 a criação de vídeos, tanto um pouquinho mais curtos, ali menos de 90 segundos, os vídeos longos, né? Até me sinto mal de falar que um vídeo de mais de 90 segundos é considerado um vídeo longo, entre aspas, né? Mas pra quem não nasceu na nossa geração... Exatamente, né? É considerado um vídeo longo. E 42%, então, dos consumidores preferiam os vídeos curtos, 39% os vídeos ainda mais curtos, com entre 15 e 30 segundos, e 30% prefere imagem. Então, assim, essa balança tá mudando. E aí, falando um pouquinho de tendências, então, sim, em 2024, as marcas deveriam priorizar ali os vídeos curtos, os vídeos ainda mais curtos, né? Você acha que ano que vem isso vai se manter? Muda, né? A verdade é que muita gente tem essa dúvida ainda. O que é um vídeo curto? Segundo os dados, até 90 segundos. Porque, de fato, até 90 você ainda é recomendado pelos próprios algoritmos, tanto do TikTok, do Reels, né, para não seguidores. No caso do Shorts, até 60 segundos, porque senão não é Shorts, ele não entra. Há rumores já que eles vão aumentar para 90 também, então vai ter essa extensão. Então vamos supor que seja até 90 segundos, até para a gente poder ser distribuído pelo sistema de recomendação. E a pesquisa mostrou que a turma prefere vídeos de até 15. Até 15. Que a preferência significa que todo mundo está mais... impaciente, talvez, né? Que é um negócio mais rápido, a gente tem tudo na mão e tal, a gente é mais imediatista, né? Então, até 15 segundos. Mas é muito desafiador você conseguir passar uma informação, passar uma mensagem em 15 segundos. Então, assim, olhando pela ótica de passar uma mensagem, dar um pouco mais de ênfase na mensagem, não só ficar dentro dos 15 segundos, é melhor que você use ali os 30, 60 segundos do que tentar até 15. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a história dos 15 segundos também, porque tem um indicador importante que a gente vai dar aqui. Então fica aí que daqui a pouco eu falo. Bora. Então seguindo o nosso papo aqui, já que você comentou sobre o algoritmo, como que o algoritmo interpreta cada tamanho de vídeo aí, explica um pouquinho melhor pra gente, Rafa, como que se comporta o algoritmo do Reels, né? Porque a gente já falou sobre isso, mas é sempre importante reforçar. Sim. Não é um algoritmo do Instagram, são os algoritmos do Instagram. Então, a gente tem, inclusive, 2 sistemas de distribuição no Instagram. Quando a gente entra no aplicativo,
o tal do feed do Instagram, né? Ele vai te mostrar ali uma série de posts. Mais precisamente, ele seleciona 500 posts. Ele pontua esses 500 posts com uma série de fatores que a gente não precisa falar hoje nesse episódio. E aí ele coloca os que tem mais pontos em cima, os que tem menos pontos embaixo. Nesse sistema de distribuição, ele vai também dividir entre conteúdos de imagem, carrossel e conteúdos de Reels. Geralmente, primeiro, eles distribuem para seguidores, que é o sistema 1 de distribuição. Ele distribui primeiro o seu conteúdo para quem te segue, não para todo mundo. Seria maravilhoso, não para todo mundo. Vai distribuir ele em média de 7 a 12%, que é uma amostra estatística para entender se aquele conteúdo é bom ou não. No caso em especial dessa amostra, é para recém-seguidores, mais do que para seguidores lá de trás, né? Então, primeiro são os recém-seguidores, porque eles são um termômetro para entender se o seu perfil ainda é relevante dentro da rede. É aquele sistema assim, é como em SEO, turma. Sabe no Search Engine Optimization que você tem que indexar o seu domínio, e o seu domínio tem o Domain Authority, né? Que é a autoridade de domínio. Quanto mais blogs ou outros sites referenciarem o seu próprio site, e esses outros sites são relevantes dentro da rede do Google, mais relevante é você, porque você teve o endosso e a indicação desses outros blogs ou sites que tem um Domain Authority bom, que são relevantes. A mesma coisa aqui, os recém-seguidores, eles te dão um pouco mais de peso para a relevância do seu perfil. É como num restaurante, né? Você prefere ver uma avaliação de um restaurante de ontem ou de 4 anos atrás? Sim. O de ontem é muito mais relevante do que o de 4 anos atrás. Então, para termômetro, os recém-seguidores, eles são melhores. E se eles derem sinais sociais de que aquilo é muito legal, ele distribui para mais seguidores, para uma segunda camada. E se essa segunda camada interagir e der os sinais, ele distribui para uma terceira camada. E ele vai fazendo aquele ripple effect, né? Como se jogasse uma pedrinha na água, ele vai fazendo aquele efeito de onda e vai distribuindo. Eu já tava pensando em uma cebola já, com várias camadas de pessoas. Mas aí é muito complexo. Então isso serve muito para o sistema 1 de distribuição. Que tem o imagem, tem o carrossel e também tem o Reels. E por isso que quando você faz um Reels, primeiro ele vai distribuir para seguidores. Você vê que a pizza lá de Analytics, quando você olha, tem muito mais seguidores. O sistema 2 é o sistema de recomendação. Então o sistema de recomendação só recomenda Reels. Ele não recomenda outros formatos. E hoje 50% do conteúdo que aparece no feed do Instagram são conteúdos recomendados nesse sistema 2. Pode perceber que... Ou seja, você tava scrollando, né? Ali, aí aparece um Reels de uma pessoa que você nunca seguiu, realmente você não seguiu, é uma recomendação. É uma recomendação, que vê o botãozinho seguir ali em cima. E ele só vai recomendar os Reels que tiveram essa amostra dos recém-seguidores validadas e que tiveram uma retenção de pelo menos 15 segundos no Reels. Por isso que é a história dos 15 segundos que eu falei que ia falar. Porque até pouco tempo atrás, eram 25% de retenção. Na documentação, na central de transparência da Meta, estava escrito assim, que um Reels ele tinha que reter pelo menos 25% para poder ser considerado no sistema 2. Só que aí o brasileiro é foda, né? Se você tem um vídeo de 5 segundos... Ele era muito distribuído, porque você tinha uma boa retenção. Aí os caras mudaram isso para segundos. Então são 15 segundos. Não são 15 segundos o total do vídeo, gente. É 15 segundos a retenção. Se você fizer um vídeo de 15 segundos, você vai ter que reter 100%. Entendeu? Agora, se você fizer um vídeo de 60 segundos, 25% de 60 é 15 segundos. Essa informação é nova, hein? Né, Rafa? 20 de junho. Foi uma atualização no dia 20 de junho que eles fizeram para 15 segundos. Então, tem que reter pelo menos 15 segundos para você ser considerado no sistema de recomendação. Né? E tem que ser um Reels. Então é dessa forma que funciona o sistema de distribuição. A gente tem, obviamente, a abinha do Reels mesmo, né? Então a abinha do Reels, ele vai ter também um outro modelo. Ele vai ter um modelo também de seleção. Aí, obviamente, só vai selecionar o Reels ali, vai pontuar os Reels também com base nesses critérios e vai colocar a maior pontuação em cima, a menor pontuação embaixo. Mas ali ele vai mostrar muito mais por recomendação do que por post de quem você segue, né? Então na abinha de Reels ele vai trabalhar um pouco mais como explorar do que como no feed, tá? Então a gente vai ter muito mais posts recomendados lá, o que é mais difícil. Então é sempre um desafio, porque o Instagram já não é para amadores há algum tempo. Não. Então agora a gente tem que se preocupar também com reter as pessoas dentro do vídeo. Não adianta querer fazer qualquer vídeo aí só porque é vídeo. Sim, cada vez mais as plataformas elas estão exigindo mais de nós profissionais, né, de mídias sociais, entender com profundidade mesmo, porque é isso, se a gente olha para o Reels como um vídeo curto, posso publicar qualquer coisa, né? Porque tem aquelas ondas, né? Não, agora então é vídeo curto, então eu vou fazer vídeo curto.
Aí você começa a fazer pra cumprir tabela, porque tem que ser vídeo curto. Porque falaram que tem que ser vídeo curto. Daí a pessoa faz o quê? Pega uma imagem com uma frase e estende ela no Canva 15 segundos e faz disso um vídeo. E coloca uma musiquinha no fundo. Então assim, não precisava ser um vídeo, né? Não precisava ser um vídeo. Então as pessoas, elas fazem só porque tem que fazer vídeo. Sim. Gente, não vai tentam dar. burlar o sistema, mas o sistema é mais inteligente que a gente, viu? Eles vão acabar Na verdade, não é que o sistema ajustando. é mais inteligente que a gente. É que o sistema, ele é um reflexo do comportamento das pessoas. Sim. Então a pessoa vai olhar aquele negócio e vai ver que não precisava ser um vídeo, vai pular. Ela não vai ficar 15 segundos Sim. naquele vídeo estático, entendeu? É. Eu acho que essas não dá. técnicas, elas funcionam por um curto período. Porque tem muita até o sistema gente entender que você tá burlando o sistema. Porque tem muita gente, né, que acaba utilizando e aproveitando essas ondas, digamos assim, de boas práticas, surfando, dá muito certo, mas é aquilo. Não é um resultado sustentável. E aqui nós estamos falando para profissionais de mídias sociais. Exatamente. Então a gente tem que ter um resultado sustentável. Não adianta ter um Reels com mais de 1 milhão de views e não fazer nada com isso. Isso é só isso. Exatamente. Né? Isso não representa nada. E aí, Rafa, falando um pouquinho mais sobre os vídeos, então, já que a gente entendeu um pouco, né? Porque eu particularmente acho esse assunto complexo, sobre os algoritmos e como eles leem cada conteúdo, são várias regrinhas ali. Mas com esse entendimento um pouco mais claro dessas distribuições, não é, assim como um post, não é um tipo de vídeo que eu vou conseguir cumprir todos os nossos, né? Porque eu trabalho na MLabs, mas todos os objetivos da marca, né? Então, quais que são as melhores práticas, assim, e dicas que você teria para dar para nossa audiência, pensando em formatos mesmo ali, como adaptar um vídeo curto, sei lá, para quem não conhece a minha marca, para uma etapa de descoberta, ou se eu quero vender, que tipo, não é o mesmo vídeo. Né? Não. A gente tem que ter sempre um pensamento estruturado por etapas da jornada, né? A gente já falou isso em vários episódios. As melhores estratégias são aquelas que usam a jornada do cliente como espinha dorsal. Então a gente tem 5 etapas: descoberta, consideração, conversão, experiência própria e compartilhada. Descoberta significa que eu quero falar com um público frio, um público que não me segue e não me conhece. Então você vai criar um vídeo mais simples, rápido e curto mesmo. Porque quem não te conhece não vai prestar atenção num vídeo longo. E te dar toda a atenção do mundo porque não te considera ainda, né? É como conhecer alguém novo, que chega do nada, você não conhece, você não quer dar muita atenção. A pessoa já chega falando e tal, fala, meu, o que esse cara aqui, né? Sai fora. Agora, se é uma pessoa que você conhece e já considera, você já dá mais atenção. Então é a mesma coisa. Então vídeos mais rápidos e simples são melhores. Então não tente criar um Reels para explicar tudo que você sabe no Reels. Não é o momento. Né? O momento é muito mais de você conquistar a atenção da pessoa. Mesmo que seja um pouco mais vazio nesse ponto de vista de conteúdo, né? De falar, pô, vou falar aquilo que eu sei. Não, pode ser um pouquinho mais assim, dá ali, não é um teaser, mas dá ali pra pessoa um entendimento de que, pô, deve ter mais conteúdo no perfil dessa pessoa. Né? Então ali você precisa atacar as dores e necessidades das pessoas. Por quê? Porque é sobre elas. Como elas não vão prestar atenção em você porque elas não te conhecem, não te consideram, então não adianta você ficar falando de si. É chato. Sim. A pessoa chega na rodinha e fica falando dela mesmo, né? O mais interessante, então, quando você vai conhecer alguém, é você escutar a pessoa primeiro para entender quais são os interesses em comum, aí gera um diálogo. Então a primeira coisa é entender quais são os interesses do seu público, que é o frio. Quais são as dores, necessidades e desejos. Aí você fala disso. Que a pessoa fala, nossa, é pra mim. Ela tá interessada em mim. Sim. É sobre mim, não é sobre a marca, não é sobre o perfil. Então esse é o primeiro tipo de Reels, né? Aí a gente vai pra etapa 2, que é a consideração. Então a partir do momento que a pessoa te descobriu através de um Reels, ela vai entrar no perfil, ela vai dar uma olhada no seu conteúdo. E lá você tem que dar uma razão pra pessoa te seguir. Qual é essa razão? É a promessa do que ela ganha se ela te seguir. Isso pode estar explícito na bio. Ó, aqui você vai aprender sobre marketing digital baseado em dados e vai tomar melhores decisões, né? Então a pessoa fala, beleza, já entendi que se eu seguir aqui eu vou ter um ganho. Agora, se na bio só estiver falando de si de novo, eu vendo isso, vendo aquilo, bom, eu posso Qual até é o benefício de eu estar aqui dentro desse perfil, né? Eu posso até consumir o post como vitrine, vi o produto que você tem e tal, mas não tem uma razão para te seguir. Bom, voltando então, a gente segue. A
partir do momento que você seguir, você tem a oportunidade de aparecer para quem te segue e aumentar a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa. Porque essa frequência que faz com que a pessoa te considere mais, né? Sabe quando você vê a pessoa várias vezes e tal, você gera aquela familiaridade? Sim, é aquela velha história quando você quer chamar a atenção de alguém numa festa, você passa 285 vezes na frente da pessoa, e você faz frequência, entendeu? Me nota. E aí você começa a falar mais daquilo que você sabe. Não é hora de falar ainda daquilo que você vende, começa a falar mais daquilo que você sabe, mas não necessariamente é aquilo que a pessoa já estava procurando, buscando, mas é alguma coisa que você sabe, que é muito importante para a pessoa saber. Sim. E você sabe que é importante para ela, mas ela ainda não sabe. Então você sabe o que ela não sabe, né? E aí a gente começa então a dar tutoriais ou dar mais dicas com base na sua experiência. Antes da gente passar para a próxima etapa, só trazer alguns exemplos de como a gente faz na MLabs para essas duas primeiras etapas. Para a descoberta, uma coisa que funciona muito para a gente, porque assim, nós não somos um produto fácil, né? A MLabs não vende batom, né? É uma plataforma de gestão de mídias sociais, então é um produto que não é, digamos assim, qualquer um, né, vai ter o interesse. Você precisa ser um profissional, você precisa estar envolvido com marketing, etc. Então, como que as pessoas descobrem a gente a partir dessa necessidade, né? Um caminho que a gente encontrou foi trabalhar com a identificação na linha do humor. Então, a gente não entra em diversas trends, né, e etc. Mas quando a gente entra, é muito pra trazer realmente a dor ali e pra, tipo, o cara fala, putz, eu tô me vendo aqui nesse vídeo dessa pessoa, sei lá, com uma xícara de café, por exemplo. Enfim, tem diversas situações. E aí, como mídias sociais também, né, cada vez mais a gente vem vendo esse tom de humor, de entretenimento, como que a gente, né, quebra isso dentro da nossa estratégia, inclui isso de uma maneira leve, mas que faça sentido. Sim. Pra gente, na etapa de descoberta, funciona muito bem. Porque mesmo que a pessoa não conheça a MLabs, ela vai ver, putz, um social media ali, sei lá, com uma narração curiosa falando, sei lá, sobre o perrengue de um planejamento ou de fazer um relatório. Putz, me identifiquei. Então chamei atenção. Dá pra você chamar atenção sendo curto. Exatamente. Você não precisou ensinar alguma coisa ali, né? Ou até, agora trazendo um mais sério, se às vezes a pessoa fala, mas não tem nada a ver trend comigo. Tudo bem. A gente busca aquilo que as pessoas estão buscando, então a gente sabe, toda pesquisa que a gente faz sobre o universo, as pessoas sempre estão buscando cursos e formações dentro da área. Então a gente já sabe que esse é uma pauta quentíssima. Então, um outro exemplo de um Reels curtinho que eu fiz. A Meta, ela tem o bot dela para criadores de conteúdo para dar dicas, né? Dentro do WhatsApp. É um número, você adiciona esse contatinho. E foi esse, inclusive, o disclaimer que eu usei, né? O contatinho que você precisa ter. Todo social media vai amar esse contatinho. Um vídeo curto, rápido. Então, esse aí, ele estaria até mais posicionado para a etapa 2. De consideração. Por quê? Porque é uma coisa que você sabe, que as pessoas não sabem, elas nem estavam procurando, certo? E aí você, como autoridade, como experiente no assunto, fala, tem algumas coisas aqui que são legais de vocês saberem. Que a gente, enquanto especialista, sabe. A gente sabe. Aí ela te considera mais como autoridade porque ela descobriu através de vocês. E isso que é a parte da consideração, né? Pra consideração, a gente faz conteúdos semelhantes, mas a gente aprofunda um pouco mais. A gente não fala só, olha esse número aqui. Então a gente traz, por exemplo, pelo menos umas 3 ferramentas, onde a gente mostra ali, explica um pouquinho sobre elas. Então, traz, de fato, um pouco mais da nossa voz de autoridade para o conteúdo. É muito semelhante, né? Tanto que, inclusive, pode ser usado nas 2 etapas, para descoberta, para consideração, mas pra gente faz mais sentido. Um conteúdo mais curtinho ali para descoberta com uma dica. E aí, para consideração, a gente incrementa. E aí, quando eu consigo, eu ainda faço alguma associação com a própria MLabs. Então, por exemplo, 3 ferramentas de IA para te ajudar a criar legendas melhores. Aí tem, sei lá, o ChatGPT, o Gemini e a MLabs. Então, eu consigo, mesmo que eu não esteja dentro da fase de conversão, que é essa que você... A próxima, né? Eu já tô falando ali, tô posicionando na mente das pessoas que a MLabs tá dentro desse contexto de dica, né? Sim. Que é diferente do que se eu só trouxe, olha a MLabs, que legal.
MLabs Insights te ajuda a fazer essa legenda. A pessoa vai falar, beleza, mas nem sei, né? Vira propaganda pura. É isso aí, você tem que colocar a marca, a identidade visual, tudo no contexto. Ela faz parte da história, ela não é o protagonista da história. E tem um ponto que você citou, que é a história de você de servir, né? Tanto para uma etapa quanto para outra. Na prática, você tem intencionalidade em cada etapa. E obviamente que se na segunda etapa você fez um conteúdo que as pessoas compartilharam muito, vai gerar descoberta para novos não seguidores. Ou se você teve uma boa retenção, o próprio sistema vai te distribuir para não seguidores. Ele vai se tornar conteúdo de descoberta. Mas pela reação das pessoas, e não porque você planejou fazer aquilo para descoberta. Sim. Você planejou fazer para consideração, mas ele foi tão bom e tão útil que as pessoas compartilharam. E a gente vai falar de compartilhamento daqui a pouco porque é muito importante, né? E a terceira etapa de conversão, onde você vai fazer um Reels, obviamente com a intenção de vender algo. Só que mesmo sendo um produto ali na frente, você primeiro tem que entregar valor antes de extrair valor. Então, mesmo assim, você ainda vai dizer para a pessoa como, no caso da MLabs, né, como é que você analisa seus concorrentes e sai na frente dos concorrentes. Aí você mostra como, através da ferramenta. Um exemplo fresquinho aqui na minha cabeça. Formas de você usar melhor a IA. Então, umas dicas, por exemplo, para você criar um bom prompt, para você pedir alguma coisa e ter um bom resultado da inteligência artificial. Como você pode fazer isso? Com a MLabs. Mostrando a tela da MLabs, e aí eu posso falar da MLabs só no final, mas eu tô ensinando alguma coisa o tempo todo ali dentro do meu produto. Sim. E aí, no finalzinho, eu falo, olha que coincidência. A MLabs oferece isso para você. Até porque, né, os conteúdos, a gente fala aqui já de um pouco de melhores práticas, mas os conteúdos que engajam e vendem, que são mais propícios para essa etapa de conversão, eles têm alguns atributos. O primeiro atributo é educacional. Tem elementos que educam as pessoas. Ou seja, as pessoas saem melhores do que elas entraram. Então, elas têm esse sentimento de aprendizagem. O segundo é porque ele é autêntico. Então, você, quando fez esse vídeo, você apareceu no vídeo. Você mostrou a tela. E ele estava muito mais caracterizado como um conteúdo low-fi. O que é um conteúdo low-fi, turma? É low fidelity. E, portanto, então a gente tem o high fidelity. O high fidelity é aquela coisa muito mais polida, cinematográfica, editada, com... parece que uma propaganda. De fato. Como nos comerciais de televisão. E isso já soa, obviamente, como propaganda. E as pessoas rejeitam propaganda nas mídias sociais. No tanto que a gente só espera 5 segundos para pular no YouTube. E temos o lo-fi, que tem essa estética mais caseira, que não necessariamente... não tem edição, não tem uma edição, mas é uma edição de vídeo curto ali. Sim. Coisa assim, né? Corte seco e tal, pá. Não precisou de uma iluminação cinematográfica, você filmou do seu próprio computador ali a tela e tudo, se filmou e pau na máquina. E funciona muito melhor. Funciona muito melhor. Inclusive, até anúncios feitos por creators no sistema Lo-Fi engajam 93% mais, segundo o próprio TikTok, né? Então, assim, imagina, um anúncio ter engajamento. É porque ele não parece um anúncio, ele parece um conteúdo nativo. Com certeza. Então, tem que ter essa pegada aí. Então, primeiro, educacional. Segundo, é autêntico. Terceiro, não força a tomada de decisão. Então, nesse exemplo que você deu, você está ensinando alguma coisa. A pessoa, ela faz o teste se ela quiser. Você não começou a pressionar a pessoa, né? Você não fez promessas de ganhos fáceis. Você precisa dessa plataforma que vai salvar a sua vida e o seu casamento. E é só hoje. Se você não fechar hoje, né? É aquela coisa bem assim muito agressiva, anos 90, né? Esse tom de voz. Pra quem pega a referência, tipo Organizações Tabajara. Não sei se alguém pegar essa referência, coloca nos comentários aí. Porque eu não quero me sentir velho sozinho. E quem não tem, busca no YouTube, que vale muito a pena. Você vai entender como é que era a ideia da propaganda anteriormente, né? E a gente tem aqui, por último, nesses atributos, é algo que traz uma autoridade. Então você, enquanto coordenadora de mídias sociais, traz uma autoridade. Ou você pode trazer o seu próprio cliente dentro do conteúdo, que também traz autoridade. Afinal de contas, ele teve a experiência, consumiu e tá falando, né? Alguma coisa que é mais crível. A gente tem as duas últimas etapas da jornada, então. Então a gente falou das 3 primeiras. Na quarta etapa, é você criar um conteúdo pensando em falar da própria marca. Ele tende a dar menos engajamento e menos alcance. Mas por quê? Porque você quer falar com quem já é cliente. Então esse é o ponto. Não se preocupe em viralizar, em alcançar não seguidores. É para que você realmente entregue para uma amostra dos seus clientes. E os seus clientes, por serem clientes, já conhecem a marca, conhecem o produto, já têm uma experiência. Então você vai falar dos bastidores, vai falar de um projeto social, vai falar de ESG, sei lá. Vai fazer até uma brincadeira, que é tipo uma brincadeira interna, que só quem é cliente já sabe, né? Sabe aquela coisa de comunidade, né? Sim. Todo mundo se identifica. Tudo bem, você pode usar um Reels para isso.
Obviamente que existem outros formatos melhores, como Stories, né? Sim. Porque aí você vai pegar a galera, dá para você até fazer os seus melhores clientes se tornarem melhores amigos e distribuir Stories. Então, idealmente, você vai usar mídia paga nesse formato, se você fizer um Reels, porque aí você vai patrocinar esse Reels para quem já é cliente. Assim você gera o epicentro de engajamento que você precisa nesse tipo de conteúdo. E por fim, a gente tem a experiência compartilhada, que aí não é a própria marca criando conteúdo, e sim o próprio cliente criando conteúdo, incentivado pela marca. Então a marca ela pode criar correntes, pode fazer um template sua vez, pode fazer o que for para que as pessoas queiram usar aquela mesma hashtag, aquele manifesto, aquela corrente, e se manifestar através da marca, daquilo que ela está se propondo a fazer. Muitas vezes em eventos a gente faz isso, né? A gente cria um movimento lá para clientes e dá até um brinde específico para quem é cliente, e para quem não é cliente ganha um outro brinde. Sim. E para ganhar aqui você deve fazer algum tipo de ação. Então faz um post aí, marca a gente e tal. Então você consegue ter vários Reels e Stories nessa última etapa, que são os dois principais formatos. Então no começo da jornada são Reels mais simples, rápidos e curtos. No meio da jornada você pode fazer um formato um pouco mais longo. O mais longo é 1 minuto e meio. Aí você vai voltando pro mais curto, porque é muito mais fácil um cliente fazer 30 segundos do que fazer um negócio de 10 minutos, né? Sim. Uma coisa que a gente já fez na MLabs também e deu certo foi usar o conteúdo que muitas vezes são stories, por exemplo, que marcam a gente pede esses stories para os clientes e a gente cria um Reels a partir desses stories. Então já fiz vídeo reagindo, por exemplo, a um story. E aí publiquei no Reels, né? Minha reação vendo um story. Um story, ficou horrível, né? Um story de um cliente. Já aconteceu também de um lançamento não lembro agora que feature que foi. Mas foi até a Rafaela, esqueci o nome dela. Rafaela Burgess? Você lembra o sobrenome dela? Você fala. É a Rafa Bugres. Ai, meu Deus, não vou saber. Mas é a Rafa, que sempre tá com a gente, entendeu? Marcando a gente. Um beijo, Rafa. Depois me manda um áudio, por favor, pra eu saber como que eu pronuncio seu sobrenome. Mas ela fez, falando do nosso lançamento, e aí passou a gatinha dela e falando, até minha gatinha tá aqui curtindo. E aí, o que a gente fez? Pegou uma vinheta, tipo Plantão da Globo, meio zoada, e fez uma edição ali com essa vinheta e esse vídeo dessa cliente falando sobre esse lançamento. Muito com um mood meio de humor ali mesmo, do tipo, cara, tá todo mundo aproveitando a novidade da MLabs, até gatos, humanos e etc. Todos os tipos de seres vivos estão se beneficiando da nossa ferramenta. É a Rafaela Bruges. Bruges? Ela é super querida, tá com a gente há muito tempo. Tá. Hoje se não me falha a memória, ela é presidente da Anamid de alguma das regionais, acho que lá de Goiânia. Sim. E foi com um vídeo da Rafa, que ela fez a partir do story. Eu mandei, Rafa, manda pra gente, por favor. E aí foi isso, assim, no dia seguinte a gente já tinha conseguido fazer essa adaptação e usar, inclusive, como DP pra campanha. Muito bem. Do lançamento. Então, assim, como a gente usou essa experiência compartilhada do cliente e transformamos em conteúdo pra gente, né? Vale a pena dizer que nessa história da lógica, né, por etapa da jornada, que você deve usar também a mídia paga para fazer as pessoas avançarem nessa jornada. Então, todo mundo que assistiu o Reels da etapa 1, que é a descoberta, pelo menos 75%, você pode criar uma audiência para a etapa 2. Então, na etapa 2, você vai impulsionar os seus Reels da etapa 2 para quem assistiu 75% na etapa 1. Assim, você vai levando as pessoas adiante, então elas vão tendo mais consciência sobre aquilo que você é enquanto autoridade e aquilo que você vende depois. Perfeito, Rafa. Agora, a gente já deu vários exemplos, né? Mas queria falar um pouco com você sobre dicas práticas. O que você tem visto do mercado, assim, de recomendações? Sei que você tem ótimas amizades, super especialistas em vídeos, né? Inclusive, temos um episódio muito bom com o Kaique Torres. Depois que acabar esse episódio, volta aí. A gente tem um vídeo muito bom com ele falando sobre vídeos, né? Com algumas dicas ali. Mas você, Rafael, o que você tem visto técnica para ajudar em retenção, edição? Você já deu um spoiler falando sobre conteúdo lo-fi, né? Então, não precisa pensar ali em produções de Hollywood, hollywoodianas.
Bom, a gente precisa entender primeiro que o Reels, como um vídeo, ele tem que ter 3 partes. A atenção, retenção e interação, para que a gente possa ter a ressonância. Então, ressonância é quando a pessoa prestou atenção, ela foi até o final, né, daquele vídeo, então ela compreendeu a mensagem e ela raciocinou, pensou, porque ela fez uma interação. Então ela comentou, ela compartilhou, ela tomou uma ação. Isso faz com que você tenha a tal da ressonância, ou seja, a pessoa de fato tem consciência sobre o que é aquele conteúdo. Não foi assim, o negócio só passou, sabe? 3 segundos, contou uma visualização, passa pra frente. A pessoa nem prestou atenção. Então, para ter a ressonância, a gente tem que dividir essas 3 etapas. Isso significa que na edição, a gente também tem que dividir em 3 etapas. No roteiro, também a gente tem que dividir as 3 etapas. Então pensa assim, quando você for fazer um prompt até no ChatGPT, para pedir um roteiro para Reels, ensine o ChatGPT que existem essas 3 etapas. Atenção, retenção e interação. Inclusive fica a dica, hein? E assim, roteiros. Na atenção, significa os 3 primeiros segundos. Então, o que eu devo fazer nos 3 primeiros segundos para chamar a atenção das pessoas? Porque não adianta você ter o melhor conteúdo do mundo se você não conseguir chamar a atenção. A pessoa não vai ver, então não adiantou nada você ser o melhor conteúdo. Então, a atenção é a primeira coisa. Como? Gancho. Gancho é uma boa técnica para você ter retenção. Quer dizer, para você ter atenção. Gancho. O que é um gancho, turma? Gancho pode ser uma pergunta, pode ser você começar de uma forma inusitada, que surpreende a pessoa, uou, o que é isso? Ou aqueles... Não é o melhor exemplo, mas as pessoas usam muito disso. Tipo, o cavalo tá dando um coice e aparece a pessoa pulando, assim, né? Ou seja, chamou a atenção. Eu fiz algo semelhante com a M-Labs na campanha de 10 anos e foi um dos melhores, tá com balão estourando. Era um GIF. A pessoa só aparecia só o dedo, assim, estourando o balão. Aí na hora que estourava o balão, eu aparecia. E aí o fundo era um fundo chapado, azul. Então nem tive muito trabalho. Só peguei o GIF e me filmei com tela azul. Literalmente, tela verde, mas o fundo era azul, né? E pronto, a hora que estourava o balão, aparecia eu. E eu falava como se eu estivesse saindo do balão estourado. Entendi. Deu certo. Porque a galera fica vendo o que vai acontecer, O que vai né? acontecer. Com aquela mãozinha, com o alfinetinho, então isso chama aquela atenção. Então, ó, baseado em dados, tá? Da fanpage Karma. Quais são os ganchos Quais são os ganchos que atingem maior alcance nos Reels? Em primeiro lugar, uma pergunta. Então, em primeiro lugar, pergunta. Então, se você começar o seu vídeo com um título no meio, que é uma pergunta, já atrai a atenção das pessoas para saber, eu quero ver agora a resposta, né? Já que tem essa pergunta, quero saber a resposta. Será que tem melhores horários para postar no Instagram? É uma pergunta. A pessoa fala, eu quero saber. Aí ela passa pela arrebentação dos 3 segundos, então você vai para a retenção, que é a segunda etapa. Outro gancho, declaração ou afirmação. Como, por exemplo, 5 coisas que você tem que saber antes de morrer. É uma afirmação. Em 30 segundos eu vou... Emoção negativa tá em terceiro lugar. Você pode, de repente, evocar uma emoção na pessoa por alguma coisa... Meu, olha só o que aconteceu com essa fulana, indignado assim e tal, né? Aí você... Como que aconteceu isso, né? Aí você vai ver. Em quarto lugar, emoção positiva. Então a negativa ganhou um pouquinho da positiva. Tá quase empatado aqui. Gente. Em quinto lugar, curiosidade, né? Aí tem o direto ao ponto, que mostra o resultado primeiro, para depois mostrar como é que chegou naquele resultado. O Kaique fez isso, né, inclusive. O Kaique mostrou assim, olha a qualidade, olha essa ferramenta que consegue aumentar a resolução de qualquer imagem. E aí ele já mostra o resultado da imagem, como é que ela é pixelada, né? E como é que a ferramenta de IA... Aí ele fala depois da ferramenta. Então ele não deu o nome da ferramenta. Ele primeiro mostrou o resultado para depois desdobrar e falar da ferramenta. Um ótimo gancho. Aí tem o cheio de ação, que é essa história que a gente falou, de você já começar com alguma ação, né? Então você veja, tem vários ganchos aqui. O fato objetivo é masterize essa história de ganchos para você entender como atravessar a arrebentação dos 3 primeiros segundos. Depois a gente vai para retenção. Passei dos 3 primeiros segundos, é hora de entregar o conteúdo, mas é hora de fazer a pessoa chegar até o final do conteúdo. Então você pode fazer cortes secos para reduzir o tamanho do vídeo, cortar respiros, porque quanto menor for o vídeo, maior é a retenção do vídeo, certo? Se o seu vídeo tiver 1 minuto e meio, é mais improvável que a pessoa chegue até o final. Então corte, respiro, você pode fazer efeitos de transição simples, que é só para quebrar o
o estado daquele... Para não ficar um negócio bem monótono, né? É sempre a pessoa no mesmo ângulo falando assim. Eu gosto de colocar umas bobeiras às vezes. Tem um recorte nosso que a gente já usou algumas vezes. Do podcast, inclusive, que a gente fala do dia do tomate. Você coloca um... Aí, a última vez eu editei e coloquei um tomate tristinho quando você fala que as pessoas não iam... Isso é bem edição estilo Pânico, na Pânico na TV, né? Nossa, coloca uns memes no meio, coloca uns negócios flutuando, né? É isso aí, é tipo word art, né, Bárbara? Sim, exatamente, essa é a minha referência. Eu acho mais do que Pânico, word art. Word art, E por falar em referências, uma dica que a gente já deu no nosso perfil, inclusive se vocês estão ouvindo aqui, por conta da nossa estrela Rafael Kiso, sigam o perfil do MLabs também, @socialmlabs. Mas eu dei essa dica da IA do TikTok, porque eles têm uma inteligência artificial. Ali dentro você entra, acho que é Creative Center, exatamente. Criar o roteiro, ele te ajuda até com brainstorm. Então você fala, quero fazer um roteiro para essa necessidade, que é com esse objetivo. Ele te dá algumas opções, ele te mostra exemplos. E uma coisa muito legal, que mesmo que você não use o roteiro, mas te ajuda a entender essa estrutura de como funcionam os vídeos, pede pra ele te ajudar, e aí, quando ele for trazer o roteiro, ele vai trazer certinho. Qual que é o gancho, qual que é o CTA, qual que ele vai trazer as etapas já separadinhas pra você, indicando o que é. Então, isso é muito bom pra, de novo, mesmo que você não vá necessariamente utilizar aquele mesmo roteiro, você começa a ter na sua cabeça a ideia já da estrutura. E, de repente, não são aquelas palavras que você vai usar, mas você pode usar aquela mesma estrutura para passar a mensagem que você quer. E aí, uma última dica que pra gente funciona muito bem também é olhar aquilo que já deu certo no passado para MLabs e tentar fazer outros desdobramentos semelhantes. Porque às vezes a gente pensa, não vou publicar um vídeo super parecido porque as pessoas vão enjoar, elas vão perceber. Ninguém vai perceber, gente. É só a gente que tá trabalhando mesmo que percebe. A maioria das pessoas não viram o seu conteúdo. Exatamente. Então, se você teve um vídeo que performou muito bem, que você usou um gancho ali de curiosidade, tenta manter, só que pensando ali em outros temas. Então, o mesmo gancho de curiosidade numa situação que eu falei sobre agendamento de posts, eu vou falar sobre curiosidade para, sei lá, criação de artes, uso de inteligência artificial. E aí eu uso a mesma estrutura, mas com temáticas diferentes e vou testando a performance. E aí a gente tem música também que ajuda nessa retenção. Ela ajuda no caso da atenção e na retenção, tá, turma? Porque assim, a música... Não é porque você vai colocar a música que você vai alcançar mais, só pela música. Mas é óbvio que a música, ela chama atenção. Ainda se ela estiver mais sincronizada com a própria mensagem. Né? Então eu quero mostrar dados sobre isso. Primeiro, dados da fanpage Karma. Sem música e com música, o alcance do Reels é praticamente o mesmo. No entanto, com música, sendo uma edição sincronizada com a música, aí o alcance aumenta. Então, se for só assim, escolhi uma trilha aqui, ou não escolhi uma trilha, então só a música em si ela não vai fazer o efeito que você precisa. O conteúdo sim que vai fazer o efeito que você precisa para retenção. Mas se você sincronizar, tipo, a batida com a transição e fizer um negócio, aí aumenta o alcance porque aumenta a retenção. A própria batida sincronizada faz com que a pessoa fique mais tempo no vídeo, tá? E, inclusive, ao usar música, aí o dado mostra que se for uma música popular, ou seja, as trends, né? Não necessariamente as trends do Instagram e tudo mais, porque ali, às vezes, você não conhece a música, mas ela tá em trend. Música popular significa, tipo, todo mundo conhece aquela música, né? Se colocar uma música que realmente todo mundo conhece, ela chama mais atenção, ela consegue também aumentar um pouco mais o alcance do que uma música que não é popular. Então, esse é um dado também do Fanpage Karma que vale a pena para você aumentar um pouco essa história da retenção. E a gente também pode ir para o uso, né, de alguma parte na legenda. Eu sei que a legenda ela é menos visualizada, mas pelo menos a primeira linha sim. Então talvez você também possa colocar o gancho na primeira linha, uma forma. E por último veio o CTA, que é o Call to Action, que é a interação. Então lembrando, 3 partes, atenção, retenção e interação. Então a terceira parte, que é a interação, é o tal do Call to Action. Então você pode ter um Call to Action explícito ou implícito. O explícito é quando você no vídeo fala: curtiu aí? Então dá o like, né? Ou comenta aí e dá a sua opinião. Só que isso gasta um tempo do vídeo. Você consome um tempo do vídeo, você estende o vídeo por causa disso, ou que diminui a retenção. O implícito pode estar no próprio gancho. Então, se o gancho for uma pergunta, já é um estímulo para a pessoa responder no comentário. Se
se o próprio conteúdo é muito útil, já é um estímulo para compartilhamento. Então você pode deixar de fazer o call to action se você tiver confiança de que o resto você fez muito bem feito, né? Porque muita gente termina o Reels assim, principalmente para a etapa de descoberta. Se você quer mais dicas, começa, me siga aí. Beleza, você falou rápido, parece o cara que tá falando da bula do remédio lá, né? Mas você fala meio rápido assim, beleza, gastei 2 segundos. Tudo bem, se for um call to action simples e rápido, talvez para a primeira etapa ajude, tá? Porque, é claro, se você faz call to action explícito, há uma maior chance da pessoa tomar aquela ação. Isso também os dados provam. Então também tem essa consideração a fazer. Sim. Rafa, e agora falando um pouco sobre essas métricas importantes para o Reels. A gente falou bastante aqui sobre alcance, do quão é importante, né? Então, já vou colocar no bolo que a métrica de alcance é muito importante para os Reels. Retenção, né? Que você comentou, vem falando desde o começo. Então, retenção a gente já sabe que é super importante também, olhando para a performance dos Reels. O que mais que você consideraria como... O que eu olho para ver se um Reels teve sucesso? O alcance de não seguidores é um indicador, por conta daquela estrutura do sistema 2 de distribuição. Então, se você tem um alcance bom ali em não seguidores, significa que você teve uma boa retenção, que as pessoas compartilharam e que você então teve maior ressonância e etc. Então, olhar a pizza de seguidores e não seguidores é sempre um bom indicador de que você teve um bom Reels. Quanto mais não seguidores, melhor para essa ótica da relevância do seu Reels. Dentro da pizza, quando você tem lá do 100%, né, vamos supor que você atingiu 10% de seguidores e 90% de não seguidores. Se for, por exemplo, você tem um perfil lá de 200 mil seguidores, né, ou 100 mil seguidores para ficar mais fácil a conta para todo mundo aqui. Então 10% de 100 mil é 10 mil, né? E o resto 90 mil. Bom, eu tenho 100 mil seguidores, alcancei só 10 mil seguidores. É legal eu ter alcançado mais não seguidores? É legal, tudo bem. Mas eu alcancei pouco quem já me segue. Se for um post posicionado para a etapa, por exemplo, de consideração ou de conversão, isso é um péssimo sinal. Porque você alcançou apenas 10% da turma lá. Se for para a etapa de descoberta, é melhor que seja 99% não seguidores, porque você quer um público frio. Então também tem que olhar pela ótica de onde está posicionado o seu Reels. Se for para descoberta, se for para consideração. Se for para consideração, você quer alcançar mais seguidores. Beleza, teve 90-10, mas esses 10% representam 100% dos seus seguidores, aí tá tudo bem. Porque pode ter acontecido você ter alcançado no seu Reels 1 milhão de pessoas tendo 100 mil seguidores. E aí 10% vai ser de fato o total dos seus seguidores, então tá tudo bem. Então você sempre tem que fazer esse cálculo. Caramba, esses seguidores aqui são representativos dentro do meu bolo de seguidores? Se sim, para a etapa de consideração tá ok, se não, aí você tem que começar a pensar. Então beleza, alcançar não seguidores é bom, mas você também tem que olhar pela ótica de falar com quem já te segue, dependendo do lugar. O resto a gente já falou, né? Alcance, retenção e tudo mais. Acho que retenção é a única métrica, assim, que para todas as etapas, né, que a gente falou, seja um vídeo para descoberta, para consideração, para conversão ou de experiência, é a métrica que mostra que alguém viu. Que mostra que alguém viu, porque as outras, todas as outras, elas podem variar de acordo com o objetivo, né? Você pode ter uma visualização de 3 segundos, né? Então você tem que, obviamente, reter as pessoas para elas entenderem o que você falou. E tem o tal do compartilhamento, que eu citei que é deixar um pouco mais para frente, porque o compartilhamento, ele gera diálogo. Pode perceber que hoje, você provavelmente, e aí você que está também aqui nos assistindo, escutando, você recebe muitos Reels por inbox. Principalmente de quem? Namorado, marido, esposa. Sim. Com indiretas, inclusive. Com certeza. Não fui eu que falei. Olha esse vídeo. Aí você manda pra pessoa. Exatamente. O meu é só de receita e lugares que eu quero ir, que eu mando pro meu marido, assim. Então, você fica dando as indiretinhas, quero essa né? receita. Isso. Aí acontece, hoje mais de 1 bilhão de visualizações por dia acontecem via direct, em Reels. Porque as pessoas estão encaminhando. Bilhão. Então isso gera diálogo, não gera? Porque quando você mandou essa receitinha para ele vai te responder no inbox. Então gerou um diálogo entre vocês ali. E o próprio Adam Mosseri, que é o head do Instagram, ele quer diálogo. Ele já veio falando disso faz tempo. Ele falou, por que a gente quer compartilhamentos? Porque compartilhamento estimula conversas dentro das redes sociais, fazem as pessoas voltarem mais vezes pro Instagram, né? Porque a cada thread ali, thread não é o do threads não, tá? Cada thread, a cada conversa, né? Você volta pro Instagram para poder responder, então você fica mais tempo ali no próprio aplicativo. Mais do que
ficar só assistindo. Porque tem gente que passa muito tempo, por exemplo, no TikTok. Você passa muito tempo porque você está assistindo. No Instagram você vai passar tempo porque você assiste e porque você conversa com as pessoas ativamente. Sim. E por isso que eles estão implementando notas, estão implementando notas nos posts, né? Estão implementando várias dessas coisas assim de mensagens diretas para estimular diálogo. Então compartilhamento estimula diálogo. E o melhor, ele tira das costas dele, eu falo do Adam Mosseri, ele tira das costas dele essa história de que o algoritmo não está entregando. Não tá entregando porque ninguém tá compartilhando seu post. Não, porque, como eu disse, tem 2 sistemas de distribuição. Tem um sistema de distribuição para seguidores e não seguidores. Para entrar no não seguidores, você tem que reter pelo menos 15 segundos, o que define com que o próprio algoritmo te distribua. Mas se você tiver uma retenção menor do que 15 segundos, como é que você alcança não seguidores? Com compartilhamento. Sim. Porque aí, alheio à vontade do algoritmo te distribuir, as pessoas te distribuíram. Aquelas que chegaram até o final, viram que é muito legal e compartilharam com outras, né? Então eu já mostrei várias vezes no meu perfil que eu tenho o Reels com grande alcance, em visualizações e tudo e tal, mas a retenção foi menor do que 15 segundos. Porque teve muito compartilhamento. Porque aquelas, sei lá, de 100%, 10% chegaram até o final, mas todo mundo que chegou até o final compartilhou. Agora é difícil quando a pessoa chega no final e não vê utilidade nenhuma e não compartilha. Aí você vai ter um alcance baixo mesmo. Então tem esse ponto aí que a gente tem que tomar esse cuidado, né, com a análise. Por isso que o compartilhamento é importante. Boa, Rafa. Bom, seguindo para a reta final deste nosso episódio sobre o Reels e a importância dele na estratégia. Mitos ou verdades? Bora. As pessoas estão cansadas dos Reels e de vídeos? Já fez até um suspiro. Dá um suspiro aí. Tem respondido muito essa pergunta, Rafa? Não temos dados para responder, né, de forma concreta, mas o fato é que o tempo que as pessoas estão gastando dentro dos aplicativos que têm vídeos é cada vez maior. Então, se elas estão cansadas, elas estão viciadas, entendeu? Sim. Fala assim, estou cansado, mas você está assistindo cada vez mais. Mas você então, tá você está viciado nesse negócio aí e tal. Você tá mandando 30 Reels por dia pro seu namorado para fazer receita. O fato é esse, os dados mostram que tanto no Instagram quanto no TikTok o tempo médio está aumentando do uso por conta dos vídeos, né? Obviamente tem outras coisas, mas o vídeo é o protagonista nessa história. Então não dá para saber se estão cansados, mas a gente não pode parar de fazer porque é o que as pessoas estão consumindo, a atenção delas estão mais lá, a gente tem que estar onde as pessoas estão. Mas a minha dica que fica aqui, que tem a ver com as melhores práticas, é que você também domine cada vez mais as técnicas de storytelling, que tem a ver com as técnicas de cinema, de novela, de séries, de como contar uma boa história. Porque na hora da edição, se você tiver essa consciência, essas técnicas, você sabe contar aquela história de uma forma que entretém as pessoas, informa e entretém as pessoas não se sentiriam talvez cansadas, porque aquilo foi gostoso, passou rápido, sabe? Quando passa rápido o filme, né? Então se você souber fazer uma boa edição com técnica de storytelling, funciona. Boa. Hashtags. Hashtag é sempre meio polêmico, né? Principalmente no Instagram, mas vamos lá. As hashtags não funcionam para Reels? Funcionam. Então, dados da fanpage Karma mostram o seguinte, que a taxa média de alcance dos Reels em relação, né, ao número de hashtags usadas em um Reels, os Reels que usaram mais de 10 hashtags tiveram um alcance incremental de 50%. Contrário dos Reels que tem 0 hashtags, não tiveram alcance incremental. Então, assim, hashtags obviamente funcionam. Aí tanto para 5 a 10 hashtags teve um alcance incremental, de 1 a 5 também e 0 não. Então, como a gente pode ver, mais hashtags, maior alcance. Obviamente que não é qualquer hashtag, não é de forma displicente. E não é porque o algoritmo olha e fala, ele colocou hashtag, então eu vou... Vi que ele colocou, então eu vou ajudar na distribuição. Não, né? Porque as pessoas também navegam pelas hashtags. Tem muito mais a ver, acho que, com isso, inclusive, do que qualquer coisa relacionada ao próprio algoritmo. Sim. A Opinion Box, né, trouxe um dado, inclusive num relatório do Instagram, mostrando que mais da metade dos brasileiros navegam por hashtags. Então, não seguem hashtags, né, como antigamente, mas navegam por hashtags. Mas também há a indexação. Se você usar hashtags na própria legenda, isso facilita para o algoritmo entender o que tem naquele vídeo. Por melhor que seja a inteligência artificial, e cada vez está melhor, ele tem que interpretar o que tem no vídeo. Ele tem que ficar tentando adivinhar, vamos dizer assim, né, com base em um monte de tipo de análise, sobre o que é o vídeo. Mas você pode facilitar, né?
escreve na legenda, coloca hashtags, vai facilitar o processo. Então funciona. Boa. E pra fechar, a gente quase deu um spoiler dessa daqui, né? Já, mas tudo bem. Pra ter muitas visualizações, é preciso ter muitos seguidores no Instagram. Mito ou verdade? Trazendo aquela lógica do Domain Authority lá do SEO, até pouco tempo atrás, o Instagram também era regido pela relevância dos perfis dentro da rede. Então imagina que o Instagram é uma rede social, então você tem todos os perfis, cada perfil tinha uma relevância dentro da rede. E os perfis com mais seguidores tinha era quase que um sinônimo de mais relevante. Então realmente os perfis maiores tinham uma maior distribuição, uma maior prioridade na distribuição. E aí eles trouxeram a notícia de que eles querem diminuir o alcance dos grandes perfis para equilibrar um pouco melhor e aumentar a distribuição dos pequenos criadores de conteúdo. Isso, tô falando de criador de conteúdo, tá, gente? Não é nem perfil de negócio nesse caso. É de criador grande e criador pequeno, porque o criador é quem ajuda a reter o usuário na rede. As marcas querem fazer propaganda, né? Tem almoço grátis. Então, eles estão reequilibrando esse sistema. Então, me parece que daqui para frente, não necessariamente, você precisa ter muitos seguidores para ter muitas visualizações, até porque eles estão aprendendo com o TikTok nesse caso. O TikTok você não precisa ter muitos seguidores para ter visualizações, porque é privilegiada a entrega do conteúdo com base nos interesses das pessoas, e não com base nos grafos sociais, né, que regem as redes sociais. Por isso que o TikTok não é uma rede social, ele não é regido pela teoria dos grafos, né, dos grafos sociais, e sim com base em interesse no conteúdo em si. Então é isso que eles estão tentando reequilibrar. Então a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos aí. Boa. E com essa, encerramos o nosso episódio sobre Reels. Reels na sua estratégia de Instagram. Turma, curtiram esse episódio aí? Coloca aí pra gente então nos comentários quantos Reels você tem feito por dia. Será que tem canibalização se você fizer mais de um Reels por dia? Se quiser abrir o coração também, gente, falar qual que é a sua dificuldade em criar o Reels? Abre o coração. Aparecendo. A gente quer entender, quem sabe, né? A gente não faz um episódio só pra ajudar nas dores de vocês. O que mais, né? Vocês querem saber sobre esse assunto pra gente trazer aqui na pauta pra vocês. Exato. Valeu, turma, e até o próximo episódio.